Saudações, nobres senhores do nono período. Bem-vindos a mais uma aula de regime letivo remoto. Lembrando que temos 2 quinzenas ainda no semestre, e nessas 2 quinzenas teremos 2 exames remotos. Um na semana que vem, que é o exame remoto número 3, e na quarta semana do mês, o exame remoto número 4. Cada exame remoto vale 10 pontos, com 5 questões cada um. Vamos lá. Eu comprei um livro, chegou para mim anteontem, sobre questões de OAB, dezenas de milhares de questões, e eu fui avaliar as questões de direitos humanos na prova de direitos humanos ou diluída em outras matérias. Lembrando que temos direitos humanos em sentido amplo e temos em sentido mais restrito. O mais restrito acaba se relacionando com tratados internacionais, que seria uma coisa relativamente nova para vocês, porque direitos humanos, no sentido geral, vocês já estudam em quase todas as disciplinas, principalmente no direito constitucional. Logo, estudando direito constitucional, estudamos direitos humanos, e estudando direitos humanos, estudamos direito constitucional. Mas é interessante um aprofundamento e uma aclimatação com tratados internacionais. Nós brasileiros temos a fama, temos, digamos, um estigma que nós não estudamos tratados, nós não os conhecemos, nós não os utilizamos e nós não os obedecemos. Eu penso que, claro, depois da Constituição, sem perder de vista que alguns tratados têm hierarquia de Constituição, e dentro das normas constitucionais não há hierarquia, princípio da unidade, estou cansado de falar isso, e uma das matérias mais interessantes, mais apaixonantes e mais difícil no direito é a colisão de direitos fundamentais. Mas considerando que muitos tratados não têm hierarquia de Constituição, eles acabam sendo uma poderosa fonte, não só jurídica, de informação jurídica, mas também de uma fonte, um vetor interpretativo em questões polêmicas. Dicas de concurso, tá? Inclusive de provas de OAB também. Quando você fundamenta, quando você dá a resposta correta, ok, mas quando você fundamenta, você vai ganhar uma nota melhor. E muitas das questões devem ser fundamentadas. Quando você fundamenta algo que está na Constituição e você cita o dispositivo constitucional, você pontua muito. E, em segundo plano, quando você cita tratados, você também pontua muito. Isso é muito valorizado em questões abertas, tá? E em prova oral também. Logo, os nossos direitos humanos, nós temos que ter um foco poderoso em tratados. Lembrando também que, principalmente os tratados da América Latina, hoje já existe um intercâmbio maior e você pode pegar, de repente, uma ação de divórcio, pensão alimentícia, guarda, como estrangeiro. Às vezes a esposa ou o marido pode ser argentino, colombiano, peruano, da Venezuela. Pronto, resolveu. Não sabe como é que escreve 60, faz o cheque de 30, Agarrou aqui. É sexta-feira, essa hora a gente já está cansado. Mas muitas pessoas trabalham em outros países, viajam, estudam, esse intercâmbio vai ficar cada vez maior e não descartem a possibilidade de vocês precisarem. Então, estudando os tratados, você estuda o direito brasileiro, mas estuda o direito de toda a América Latina ou, de repente, da Europa, da América do Norte. É muito importante conhecer tratados, tá? E eu estive observando as questões da OAB de Direitos Humanos e ela tem focado muito nessa questão de tratados. Tem a parte histórica, ok, interessante, mas de interessante, ela começa a ficar um pouco enfadonha, um pouco sem propósito, um pouco, algo que você não vê tanta utilidade, mas tem, inclusive como vetor interpretativo. Mas passando esse estudo muito teórico ou muito histórico, é importante conhecermos tratados. E eu tenho visto muitas questões vocacionadas a isso. Logo, eu estou fazendo as minhas questões lá no Questione relacionadas a isso. Lembrando que essa aula é uma aula de revisão para o exame remoto da semana que vem, tá bom? Conforme combinado com vocês, tá? O combinado não sai caro, Existem regras da instituição que eu tenho que observar, concordando ou não. Não que eu não concorde, mas só estou querendo dizer uma questão de hierarquia e disciplina, Hierarquia, disciplina e honestidade não são nem virtudes, são pontos de partida.
Então eu tenho que observar o que a instituição me determina. Porém, acredito eu, posso estar equivocado, que existe uma certa margem de flexibilização ou de relativização de algumas regras que a instituição me passa, considerando a turma, a matéria e o cenário mundial. Tanto que eu tinha um plano, estava seguindo o plano, fiz alguns desvios considerando questões atuais. E se são atuais, é bom que vocês saibam, pode cair em provas e concursos. Então nós falamos de pandemia e culto religioso, nós falamos de privacidade no âmbito dos tratados internacionais, considerando aquela polêmica com o presidente e o exame que ele fez. Falamos algumas coisas que estava dentro do contexto, mas talvez não com tanta importância. Mas considerando o cenário jurídico mundial, né, nós fizemos alguns desvios e eu acho que foram proveitosos, acredito eu, tudo bem? Eu só estou dizendo isso porque às vezes tem alguma reclamação, né, e a instituição me cobra quando reclamam de mim, e enfim, acredito eu que esses pequenos desvios ajudam muito mais do que atrapalham, tá bom? Mas vou me comprometer em seguir rigorosamente as regras da instituição se é assim que querem. Ainda que em alguns pontos, em alguns contextos, ela fique talvez um pouco, né, inadequada à realidade da disciplina em si, do contexto mundial, repito, e da realidade da turma, tá bom? Mas eu sou obediente, disciplinado, hierarquia para mim é uma coisa muito importante, tá? Quem não tem talento vai pela hierarquia e disciplina, dá certo, tá? É meu conselho aí. Fica a dica de um quarentão. Pessoal, vamos uma revisão? Às vezes eu vou repetir assuntos. Por quê? Porque eu tenho visto que é o que é cobrado, o que eles têm repetido em provas e concursos. Nada mais justo, nada mais razoável, nada mais adequado que eu repita assuntos em questões, tá bom? Um assunto que eles cobram demais, demais, demais. Nem é algo tão recente. Quando eu estudei, isso era polêmico. Em 2007, deram uma solução para isso. Eu já estudava para concurso, já era formado. Mas eles continuam perguntando. A questão da alienação fiduciária e garantia e a prisão civil. Realmente isso é algo um pouco complicado de entender. Você pode até decorar a resposta, mas entender o raciocínio, o fundamento não é tão simples, né? O que acontece? Hoje nós sabemos a exata hierarquia dos tratados internacionais no Brasil. O tratado que for recepcionado pelo Congresso Nacional, depois de celebrado pelo presidente, né? Tem aquelas fases, a gente tem que estudar aquelas fases como um tratado incorpora no direito brasileiro. Mas aquela última fase de incorporação pelo Congresso Nacional, penúltima fase, aliás, né? Ela, se o tratado for recepcionado tal como uma emenda constitucional, ele tem hierarquia de Constituição, se versar sobre direitos humanos, obviamente. E se ele não for recepcionado tal qual se altera uma Constituição, ele tem hierarquia supralegal e infraconstitucional. Tudo bem, já sabemos isso é muito importante. Muito importante. E se o tratado não versar sobre direitos humanos, ele tem hierarquia de lei ordinária, uma vez que ele é recepcionado por um decreto legislativo. A parte formal é um decreto legislativo. E um decreto legislativo tem hierarquia de lei ordinária, via de regra. Só que ele pode ter hierarquia também de lei complementar se versar sobre direito tributário, uma vez que o Código Tributário Nacional tem hierarquia de lei complementar. Tudo bem, Bruno, isso eu entendi. Agora eu quero que você me explique, Bruno, professor Bruno. A Constituição diz que não é possível prisão civil no Brasil, né? Como era em Roma. Roma, se a pessoa tivesse uma dívida e não conseguisse pagar, ele virava escravo do seu credor. É um tipo de prisão civil por dívida, até que a dívida fosse quitada. Não, Bruno, ninguém vai virar escravo hoje, né? Não faz sentido. Mas e preso? Pô, se o cara não está conseguindo pagar, preso então, né? É uma coisa um tanto estranha. Não, você é machista, porque quem deve pensão alimentícia... Não, a mulher também pode dever pensão para o homem, por que não? Vocês não estão pensando direito, não. Não é por aí. Né? Acredito que com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a ascensão, inclusive em concursos públicos, magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado de polícia, a maioria dos aprovados são mulheres. Então a mulher também pode dever pensão. Então não é por aí.
questão não é essa, né? Então nós temos a prisão civil por dívida em caso de pensão alimentícia, descumprimento inexcusável e voluntário, é o que a Constituição diz, tranquilo. Ó, e fica preso mesmo, hein? Não duvide. Se tem uma coisa que dá cadeia nesse país é pensão alimentícia. Fica preso mesmo. Claro que só a título de informação, na pandemia há um habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública em que todos os devedores de pensão alimentícia têm prisão domiciliar. Fica preso na casa dele, ok? É uma coisa interessante para estudar também. Habeas corpus coletivo. Muito tempo que eu não via falar nisso. Pode ser que caia. Eu estudaria, tá? Se eu fosse vocês, eu estudaria alguma coisa sobre habeas corpus coletivo, em especial o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria em proveito dos devedores de pensão alimentícia. Eles são presos, vão à delegacia, têm um mandato de prisão cumprido no sistema, ficam na condição de preso domiciliar, tá? Até que a pandemia passe. Mas eu penso que é uma tendência, ok? A cadeia está superlotada, é um ambiente muito promíscuo sob o ponto de vista moral. Se o cara já está devendo preso aí que ele não vai pagar mesmo, né? Tô falando cara, mas pode ser mulher também, né? Não é por aí. Sabemos que o cárcere é um ambiente insalubre, perigoso, nocivo. Tudo bem. Bruno, já entendi. Agora, a própria Constituição diz, Bruno, que no caso do depositário infiel é possível a sua prisão. Veja, ela não tem um mandamento de criminalização. Entendam isso. Quero que vocês entendam isso, tá? Foi até uma questão de prova oral. É bom que a gente já está falando nisso. Eu vou falar isso para vocês. Uma lei penal, uma lei que prevê um crime, é o que nós chamamos de princípio da reserva legal, que não se confunde com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, né, diz que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer nada senão em virtude de lei, e essa lei aí do princípio da legalidade é lei em sentido amplo. É qualquer espécie normativa da pirâmide kelseniana. Questão recorrente em concurso. Já quando ele diz que qualquer crime tem que ser previsto em lei, aí não é lei em sentido amplo, é lei em sentido estrito. Por isso que existe o princípio da legalidade e existe o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal é o princípio reservado à criação de crimes. Porque só lei ordinária e lei complementar pode criar um crime. Medida provisória, por exemplo, não pode. Decreto legislativo, resolução, lei delegada, qualquer outra espécie normativa não pode prever crime. Logo, tem o princípio da legalidade, que a palavra lei, no princípio da legalidade, significa lei em sentido amplo, e tem a palavra lei na esfera penal, que ali lei não é lei em sentido amplo, é lei em sentido estrito. Bruno, eu sou um gênio. Se a Constituição tem hierarquia superior, a lei ordinária e a lei complementar, eu posso prever um crime através de uma lei constitucional? Olha, quem pode o mais pode o menos, né? Mas não é recomendado, tá? Todos os constitucionalistas e penalistas concordam nesse ponto. Por quê? Não é recomendado porque o processo de alteração da lei penal ele é mais difícil, mais complexo, mais formal, não é isso? Do que a lei ordinária. Para alterar a Constituição é muito mais complicado, o processo legislativo é muito mais difícil. Então não é conveniente prever um crime através da Constituição, porque como a sociedade muda muito, e de repente aquele crime precisa de sofrer alguma alteração, vai ser muito difícil alterar aquilo através de uma emenda. Então a Constituição ela não prevê crimes, mas ela tem mandamentos de criminalização, é diferente. Isso tem sido questão de prova oral em vários concursos, eu tenho observado, tá? A norma constitucional pode prever crimes? Olha, o princípio da reserva legal recomenda que somente a lei ordinária e a lei complementar possam prever crimes. Mas se a Constituição tem hierarquia superior, ela pode ou não? Não deve. Não deve porque o processo de alteração dele é mais complexo e a questão criminal ela sofre muita influência do cenário social e considerando que a alteração é mais difícil, não é conveniente que se tenham crimes previstos na norma constitucional. Vamos lá. Então a Constituição ela tem mandamentos de criminalização. Por exemplo, ela diz que, em 88, que os crimes hediondos terão um tratamento diferente. Não admitem anistia, graça, indulto, por exemplo. Mas quais são os crimes hediondos? Em 88 não existia
A lei de crimes hediondos é de 90, inclusive feita às pressas, feita por um pacto, né, uma questão populista muito mal feita. Ela diz também do racismo. Há um mandamento de criminalização em relação ao racismo. Em 90 não existia. Minto, em 88. Depois que fizeram a lei de racismo. Né? Há um mandamento de criminalização de terrorismo. Em 88 não existia. Então, às vezes, ela determina que algumas condutas sejam criminalizadas. É o que nós chamamos de mandamento de criminalização. A Constituição tem. Mas ela não tem crimes em específico. Ah, Bruno, e os crimes de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade, ele tem esse nome, mas eles não são bem crimes sob a ótica do direito penal. São mais infrações político-administrativas, estão no artigo 85, né? Eles têm caráter genérico, amplo, têm uma estrutura totalmente diferente do direito penal. Porque no direito penal nós temos o preceito primário, que define a conduta através de um verbo núcleo, e o preceito secundário, onde se combina a pena. Nos crimes de responsabilidade isso não existe, tudo bem? Bom, Bruno, voltemos à questão da prisão civil. Nós sabemos que a prisão civil, em caso de descumprimento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, vai preso, e vai mesmo. Beleza. É uma prisão que ela tem um objetivo totalmente diferente da penal, né? É compelir o devedor a quitar o seu débito. Bem, mas a Constituição fala que pode, Bruno. A Constituição fala que pode prender o depositário infiel. Aí vem um tratado internacional que tem hierarquia infraconstitucional. Há um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, né? Ele tem hierarquia infraconstitucional, porém supralegal, e diz que não pode. Não pode no caso do depositário infiel. E eu tenho uma lei ordinária, pelo menos ela tem a hierarquia de lei ordinária, salvo engano, essa lei tem a forma de um decreto-lei que não existe mais, ok? Mas os decretos-lei foram recepcionados com a nova Constituição, com a roupagem de lei ordinária, então eles têm hierarquia de lei ordinária. Disciplina toda a prisão. Mas essa disciplina ficou prejudicada face ao tratado. Lembrando que o tratado ele prejudica o quê? A validade? A eficácia ou a existência da lei? Lembrando, uma norma inconstitucional prejudica a validade da lei. Quando contraria a Constituição, a validade está comprometida. Quando ela é não recepcionada, compromete-se a existência, porque a não recepção ela tem um efeito muito semelhante à revogação. Já expliquei isso. E quando contraria um tratado, o problema dela está na eficácia. Então ela tem a sua vigência suspensa. Então a lei que regulamenta a prisão do depositário infiel está suspensa, faça um tratado. Então não tem como no Brasil você prender alguém. Mesmo a Constituição dizendo que pode. Mas não é um mandamento de criminalização, entendam isso. Ela diz que pode, mas ela não determina essa conduta. Entendeu por que eu dei essa volta toda para explicar isso? Então eu quero que vocês estudem isso, porque tem uma questão dessa na prova. Isso tem sido muito cobrado, eles não enjoam de cobrar isso, tá até óbvio, mas sendo óbvio continua caindo, eu estou dizendo para vocês, tá? Estudem a questão da alienação fiduciária em garantia e a prisão civil do devedor do depositário infiel. Não pode. Tem uma decisão do Supremo dizendo isso. Demoraram 20 anos para chegar a essa conclusão. Não pode. Beleza? Vamos falar de outra coisa também que tem caído muito. Aquelas gerações ou dimensões de direito. Aquilo tem caído, tá? Então eu vou repetir assunto. Talvez não repita a mesma questão, mas repita o mesmo assunto. Ok? Eu penso que é muito complexo, muito polêmico a gente estudar agora. Não estudar, mas cobrar em prova a quarta e a quinta geração. Por quê? Não há consenso entre os autores. Então eu não gostaria, não me sentiria confortável em cobrar isso agora, mas até a terceira geração eu vou cobrar, ok? Então estudem. Bom, por acaso a questão que tem na prova é sobre a terceira geração, principalmente focado nela. Eu quero que vocês estudem aqueles direitos lá, direitos difusos, direitos coletivos, que estão relacionados à fraternidade, tudo bem? São os direitos transindividuais. Eu quero que vocês estudem isso, porque tem uma questão dessa na prova, é uma questão teórica, cuidado para não se confundir. Outra coisa também que eu acho muito interessante, e como professor de Direito Constitucional eu gosto demais disso, né, até a terceira geração eles seguem o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza.
Igualdade, Bruno. Então a igualdade está na segunda dimensão. Tá, verdade. Mas a igualdade da segunda dimensão é a igualdade material, também conhecida como igualdade substancial. Beleza? Eu não quero que vocês confundam com a igualdade formal ou igualdade perante a lei. A igualdade formal ou igualdade perante a lei, ela está na primeira geração. Cuidado com isso. A igualdade formal ou igualdade perante a lei ou igualdade jurídica está na primeira geração ou dimensão. A igualdade material, real ou substancial, polêmica, está na segunda. E eu recomendo que estudem a segunda geração. Por quê? O sistema de cotas, ou sendo mais técnico, né, o sistema de descriminalização reversa, ou o sistema de políticas públicas, né, de acesso, isso está na segunda dimensão. Com essa questão desses protestos aí na América do Norte, que influenciou, ou pelo menos incentivou ou motivou protestos no mundo inteiro, talvez não com tanta intensidade como nos Estados Unidos, mas a questão de cotas, em especial as cotas raciais, nem todas as cotas são raciais, entendam isso? Isso é interessante, isso voltou a ser discutido e isso vai ser cobrado nos próximos concursos, prestem atenção. Não é por outra razão que eu postei 2 vídeos do STJ, tá? Do Saber Direito, então não estou afetando nenhum direito autoral, porque aquele é público, tá bom? Se a professora é fantástica, excelente, brilhante, eu posso postar o vídeo dela. Para que eu vou fazer uma aula baseada na aula dela? É melhor beber na fonte, mas reclamar, não gostar, mas tudo bem, sem problemas, tá? Não vai acontecer de novo. Mas eu penso que o vídeo da professora tá ótimo. Por quê? Direito de refugiado. Tem tudo a ver com essa questão racial, né? Na Europa lá, a França, por exemplo, teve várias colônias na África e a maioria dos países que foram colônias da França são países de cultura muçulmana e eles têm uma certa, né, podem conquistar a cidadania francesa ou até mesmo tentar conseguir o visto de permanência no país é mais fácil para os países que foram colônias da França e isso gera problemas relacionados ao racismo, inclusive. E considerando a pandemia que gerou crise, meu avô dizia, né? A casa em que falta pão, todos gritam, ninguém tem razão. Na Europa também há crise, na Europa também há pobreza. Talvez não há miséria, mas pobreza há. Então os países lá com crise econômica devido à pandemia, né? Será que eles vão aceitar esses refugiados? Então refugiado é uma questão que vai cair também nos próximos concursos. Vocês estão entendendo a lógica? O porquê que alguns temas caem e outros não? Continuando a revisão da prova, tá? Tem um autor muito famoso, inclusive na Argentina ele é muito citado, ele é brasileiro, mas ele tem livros sobre tratados, ele é muito reconhecido na América Latina como um todo, é o Mazzuoli. Ele tem umas definições interessantes lá sobre tratados. Só que isso é mais direito constitucional, tá? Aplicado a direitos humanos. Vejam, quem tem a competência para resolver definitivamente sobre tratados ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional? Vai lá na Constituição que vocês vão achar quem é que tem essa competência e tem uma questão dessa na prova, tá bom? Texto constitucional puro tem caído demais nas provas da OAB, mesmo sendo texto constitucional puro. Estudem isso. Tem uma questão dessa na prova, tá? Que questão, Bruno? Vou repetir. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos. Estudem isso. Sobre a hierarquia dos tratados já falei, acho que eu fiz uma boa revisão. E inclusive estou dizendo por que alguns temas, acredito eu, serão prediletos em provas e concursos e outros não, considerando a nossa realidade. Ok? A gente tem que estar muito atento a isso, tem que estar prestando muita atenção no que está acontecendo nas discussões. De repente vocês aí, né? Tendo que fazer TCC, estágio, estudar para a prova, fora a vida pessoal de cada um, né? Às vezes vocês não têm condição de acompanhar, mas nós como professores temos que acompanhar, estar atualizados e tentar ver o que daquilo que está acontecendo tem a ver com a minha matéria. Porque é isso que vai influenciar os examinadores a cobrarem.
Espero estar fazendo um bom trabalho. Espero que quando os senhores fizerem prova de OAB, depois da prova, mandem mensagem para mim. Bruno, tudo que você falou caiu. Aquelas dicas que você deu foram ótimas. Eu lembrava da sua voz falando aquilo e eu fazendo a prova, porque todo ano eu tenho esse retorno. Espero tê-los com vocês também. Beleza, pessoal? Grande abraço, sucesso para vocês, bom estudo. Boa prova na semana que vem. Muito embora vocês tenham tirado nota boa, não é motivo para me preocupar não. Grande abraço.